Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do programa Controle Externo. É um prazer ter a sua companhia em mais este programa que conta o que faz o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É um prazer estar contigo nesse programa que já segue pela sua quarta temporada aqui pela Rede Alesp. E para você que nos acompanha por multicanais, afinal de contas estamos também pela Rede TCESP, em emissoras, TVs câmaras de todo o estado de São Paulo, canais comunitários. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E claro, você que é um nativo digital e está nos assistindo em nosso canal no YouTube, fica aqui o convite para se inscrever, caso ainda não seja inscrito, para curtir, compartilhar, comentar em nossas publicações. Até porque, além do programa Controle Externo, nosso canal no YouTube é recheado de conteúdo muito importante. Além das transmissões das sessões, às terças e quartas-feiras, nossos eventos, lives, cursos, atividades institucionais, reportagens e muito mais. E também estamos na podosfera mundial, nos principais agregadores de podcast, com o nosso podcast TCESP. Ou seja, não há desculpa para você que não conhece ou para você que quer se aprimorar mais no que faz o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a atuação do controle externo, que é a atividade fim dessa instituição e que dá nome a esse programa. Você pode nos achar em todos os caminhos. Bom, e o programa de hoje é mais do que especial porque nós vamos falar das atividades que são estratégicas, desde o nome da área que nós vamos trazer, para o andamento do tribunal, para aquilo que a gente pensa, inclusive, para o futuro, os próximos anos, os projetos de agora e os que virão. Eu recebo aqui no nosso programa de hoje Leonardo Cristiano, que é diretor de coordenação estratégica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Leonardo, obrigado por tirar um pedaço da sua agenda para poder nos atender aqui hoje. Boa tarde, Fernando. Boa tarde para a nossa audiência. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito honrado. Muito bem, fico muito feliz de poder conversar aqui com o Leonardo, que é um colega, é um amigo que o tribunal me deu, e a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre a sua área de atuação. Mas antes de começar, Leonardo, deixa eu te apresentar para o nosso público, para quem não conhece. O Leonardo, ele é bacharel em administração pela Universidade do Sul de Santa Catarina, também graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Jean Monnet de Saint-Étienne, na França, e mestre, mais recentemente, né? Bem recentemente, mestre em Gestão e Políticas Públicas pela GV, pela Fundação Getúlio Vargas, em um programa muito interessante que tem, né? Temos aqui dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mas isso, eu já adianto, vai ser assunto para um outro programa, viu? O nosso querido Leonardo tem, apesar dessa muito jovem, 17 anos de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é isso? Tribunal de Contas, exato. Quase 20 anos de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E passou para se credenciar a ser o atual diretor de coordenação estratégica aqui do nosso tribunal por praticamente todos os caminhos possíveis dentro dessa casa, né? Ingressou como técnico de controle externo, virou auditor de controle externo, chefe técnico da fiscalização em uma das nossas DFs, mais especificamente na 7ª Diretoria de Fiscalização, e aí tornou-se assessor técnico e assessor técnico procurador do gabinete da nossa querida conselheira Cristiana de Castro Moraes, e agora, atualmente, o nosso diretor de coordenação estratégica. Leonardo, profundo conhecedor dessa casa. Passei por vários setores, passei por várias funções, conheço, eu diria que um pouquinho. Dessa casa centenária a gente conhece sempre um pouquinho, sempre está aberto a aprender mais. Né? E eu sempre faço essa pergunta quando os meus convidados sentam-se aqui a essa cadeira, para fazer um exercício junto comigo. Né? Você está há 17 anos, eu já dou essa arredondada como se fosse uma margem de erro para quase 20, o tribunal tem 100 anos, olha que contribuição para a história do tribunal. Né? Como é que essa trajetória, essa experiência contribuem, como você disse, mesmo, né, que conhecendo um pouquinho, porque o tribunal é uma imensidão, à frente de uma diretoria tão importante e que pensa o tribunal de agora e do futuro? Fernando, eu acho que ter passado por diversos setores e ter ocupado diferentes cargos é muito importante para esse ponto que eu estou hoje, para essa função que eu assumi nesse ano, graças à indicação da conselheira Cristiana de Castro Moraes, a quem eu tenho muita gratidão nessa trajetória. Foi muito importante conhecer tanto a ponta, esse trabalho do controle externo na sua ponta com os seus jurisdicionados, a atividade estritamente finalística do nosso tribunal, tanto também no assessoramento dos conselheiros, como é a parte final do processo, onde ocorre o processo decisório, e hoje na Diretoria de Coordenação Estratégica, essa possibilidade de ter uma interlocução com diferentes áreas, conhecer melhor alguns setores que eu ainda não tinha tido contato, como o Departamento da Administração, como o Departamento de Informática,
Então, essa trajetória foi muito importante para mim, para eu estar onde estou hoje. E mais do que a minha trajetória pessoal, eu acho que houve uma grande importância das pessoas com as quais eu tive a sorte e a oportunidade de me relacionar nesses 17 anos de tribunal. Além de uma infinidade de colegas muito queridos que sempre me apoiaram muito, me ajudaram muito. Tive a oportunidade de ter diretores maravilhosos, o Antônio Tadeu, que já se aposentou, a Roseli Duarte, que ainda está aqui no tribunal. Ter trabalhado com a conselheira Cristiana é um crescimento maravilhoso. E hoje ter contato com os meus funcionários, que também me ensinam muito, e onde eu estou podendo exercer novamente a minha função de coordenar pessoas também. Pois é, eu acho muito interessante, talvez eu já tenha dito isso aqui nesse programa, mas eu já disse isso em rodas de conversa por aqui, essa questão da atividade meio e da atividade fim. E eu falo que nós, da comunicação, a coordenação estratégica, que são áreas meio, digamos assim, eu não gosto muito desse termo, mas eu falo que não que a gente seja uma área meio, mas que nós estamos no meio de todas as áreas, né? Porque há pela sua necessidade mesmo de ser, de nós estarmos em contato com todo mundo. Como você disse, agora podendo ter essa aproximação com a área da administração, a diretoria de administração, a área de tecnologia da informação, porque olha, não há nada que se faça hoje que você não tenha uma questão para tratar com o pessoal da informação. Isso é muito interessante. Mesmo sendo a sua mais recente atribuição e atuação no tribunal, talvez seja mais abrangente. Com certeza, isso com certeza. Hoje eu tenho a oportunidade de ter a interlocução com diferentes setores da casa, com a nossa alta gestão, e deixo desde logo o meu agradecimento para a nossa presidência, doutor Antônio Rocco Cittadini, para o nosso chefe de gabinete, e para todos os diretores, porque a DCE ela tem uma característica sui generis, né? Nós cuidamos do portfólio de projetos prioritários, de projetos de futuro do tribunal, mas não somos nós que executamos diretamente esses projetos. Nós contamos com a colaboração de diferentes servidores, diferentes setores, e nós fazemos, de fato, essa coordenação dessas diferentes pessoas e desses diferentes setores da casa. Então é muito importante quando esses diretores eles estão engajados, estão trabalhando com a gente, que é eles que fazem os projetos acontecerem. Então é incrível estar nessa posição agora e ter essa oportunidade de ter contato com tantas pessoas, tantos setores, tanto as pessoas da autogestão como as pessoas que executam lá na ponta. É muito gratificante. Eu falo para o pessoal que vocês têm um termo especial. Hoje são quantos projetos nós estamos rodando no tribunal? Hoje nós temos 56 projetos ativos, dos quais 19 foram definidos este ano como projetos prioritários. Em diversas áreas. Diversas áreas, incluem tanto as áreas finalísticas da fiscalização, quanto trabalhos para o desenvolvimento dos nossos servidores, para as atividades da administração, atividades na comunicação, nossa escola de contas, que trabalha com essa parte do aprimoramento dos nossos servidores. Então, são projetos em todas as frentes, todas as áreas, e os projetos multissetoriais também, né? Tem projetos que, para nós entregarmos valor para o tribunal, a gente precisa coordenar, de fato, diferentes setores. Precisamos sentar à mesa com a SDG, com o DTI, com o DGA, para fazer com que eles ocorram. Então, é a confluência de pessoas aí trabalhando. E eu digo que a DCE, ela justamente é uma diretoria que esquenta o tribunal, porque não deixa esfriar ninguém, senão as coisas não andam, porque as áreas estão imersas nas suas atividades cotidianas, né, porque os projetos eles são tocados muitas vezes eu até digo em sua totalidade, em paralelo com as atividades que as pessoas estão tocando ali, exatamente, que são as suas atividades ordinárias, né, de trabalho. Então, a DCE ela não deixa a gente esfriar. Olha, criam-se projetos, ok, maravilhoso criar projetos, mas os projetos têm que ter andamento, os projetos têm que ter cronograma, tem que ter procedimento, né? E aí entra esse trabalho que é de organização, de compilação e de saber tudo o que está acontecendo e até mesmo as dores, porque eu falo que eu sou um gestor de projeto, né? Então, pegar pela mão e falar assim, olha, o que está acontecendo? Vamos precisar de tempo? Exato. Vamos trocar, inverter uma ordem, surgiu uma coisa na frente, dentro disso que não estava previsto, né? Então, acho que esse que é o trabalho, de manter quente essa necessidade de estar sempre se atualizando, né, do tribunal. Aí eu falo como o tribunal, instituição, se atualizar, o próprio servidor ver aquilo que precisa melhorar no seu trabalho, enfim, que aí vão vindo os projetos,
e também de fazer com que eles realmente não fiquem apenas guardados numa gaveta, né? Exatamente. Os projetos eles não podem ser simplesmente uma carta de boas intenções, eles precisam de ações efetivas. E aqui eu poderia passar a entrevista inteira só agradecendo pessoas que estão extremamente engajadas, porque é um pouco disso que você falou, Fernando. Nós temos todo um... Hoje a minha diretoria ela trabalha para isso, mas quem executa os projetos, eles têm uma série de atividades, de outras atividades da rotina, que já são super corridas, super atribuladas, mas eles param aquele momento, param... Às vezes a gente tem que dar uma cutucadinha, faz um pouco parte do serviço, mas as pessoas estão sempre muito receptivas a pensar esse tribunal do futuro, pensar soluções para os problemas do tribunal, soluções inovadoras, incrementais, às vezes disruptivas, respeitando o ritmo do tribunal e respeitando a história dele, né? Então isso é um agradecimento que eu deixo também para todas as pessoas que trabalham junto com a DCE, porque eles se engajam mesmo, e eles dão um pouquinho a mais do que seria o trabalho ordinário já deles. Eu não tenho procuração em nome dos outros gestores, mas eu vou dizer aqui, Leonardo, da educação, da simpatia, do entendimento que a tua equipe tem com todo mundo. Acho que fala em meu nome e fala em nome de todo mundo. Mas falando mais um pouquinho de você, nós falamos da sua formação em administração, da sua formação em direito, agora, mais recentemente, mestre na área de políticas públicas, estudando aqui no Brasil, estudando no exterior, lá na França. Essas perspectivas acadêmicas ajudam nessa sua questão de liderar os projetos aqui no tribunal, de ter essa visão macro, né? Você ter essa visão variada, né, nas áreas de estudo, ajuda? Eu acredito que ajuda sim, Fernando, porque a área da administração e essa área de gestão que eu fiz recentemente o mestrado, ela tem essa perspectiva da ação, né? Da atuação, de como fazer as ideias, de como fazer os projetos se transformarem em realidade, em coordenar, né? Então essa área da administração e gestão ele tem muito a ver com isso. Ao mesmo tempo, o direito ele vai muito na área da negociação, do articular interesses, né, articular oportunidades. Então eu acho que essas duas formações que eu tenho, elas ajudam sim, uma parte mais, digamos, operacional e a outra parte mais na mesa de negociação, de sentarmos todos juntos, encontrarmos soluções conjuntas e fazer elas acontecerem. E me diga uma coisa, a diretoria foi criada em 2022, ela é muito, muito jovem, né? Pensando em um órgão centenário, né? Nós somos praticamente a comunicação e a coordenação estratégica as mais jovens diretorias. Agora temos algumas mudanças que foram Perdemos feitas. para a DEPROC. Exatamente. Que foi tivemos criada algumas no ano passado, novidades que vieram, já não somos mais os caçulas, Exato. né? Mas foi criado em 2022, muitos diretores vieram de lá para cá, inclusive mais recentemente passando, né, o cargo para você, o Rafael Félix, nosso querido amigo. Quando você assume, né, quais são esses desafios, quais são as oportunidades que você enxergou para assumir um lugar tão novo, né, que demanda tanta coisa dentro de um órgão centenário, né? Você tem toda essa questão de um peso de um órgão centenário na sua história, mas estar em uma diretoria que tem o olhar para frente. Sim. Olha, Fernando, eu acho que eu entrei num momento excelente na diretoria, com uma enorme oportunidade, porque nós viemos de uma gestão anterior que tinha como diretor o Rafael, mas também tinha como presidente do nosso tribunal o Dr. Renato, no qual a inovação ela foi a pedra de toque, ela foi o norte para o tribunal no ano do seu centenário, né? De fato. Nós queríamos reconhecer a história, queríamos reconhecer esse caráter realmente histórico, centenário do tribunal, sua tradição, a palavra que estava me fugindo, a tradição, mas o doutor Renato deu esse tom, né, de que nós somos um tribunal para o futuro. Então, eu cheguei num momento em que a inovação, esse olhar para frente, estava muito presente. Então, acho que as oportunidades que hoje a DCE tem vão nesse sentido, né? Dessa institucionalização, desse sentimento, desse status de que a inovação veio para ficar. Então, acho que isso fortalece uma diretoria que tem que pensar em projetos, pensar em inovações. Essa virada de chave nos deu um novo patamar muito importante. E vamos falar, então, exatamente disso, de projetos inovadores, né? Qual que é a importância de incorporar essas novas ideias ao portfólio da diretoria, não só
em coisas tão, eu vou repetir esse termo, ordinárias mesmo, que a gente vai vendo do dia a dia, que num órgão centenário você acaba vendo coisas que vão sendo adaptadas ao longo do tempo. E como que isso transforma a inovação na atuação institucional do tribunal? Olha, como eu disse, né, essa questão dos projetos inovadores, ele veio nas comemorações do centenário do tribunal, e para nós ela foi muito importante. Por que ela foi muito importante? Porque pela primeira vez a DCE ela permitiu, esse projeto inovador, ele permitiu que os servidores trouxessem as suas ideias. Então nós temos hoje servidores muito engajados, muito envolvidos no seu trabalho, mas que eles querem pensar o tribunal. E esses projetos inovadores foram essa porta que nós pudemos dar para esses servidores, trazerem as suas ideias, eles serem avaliados pela alta gestão e pelos seus pares, para que esses projetos se incorporem ao portfólio. Então, quando nós trazemos um projeto inovador, que ele vem do servidor, ele vem de baixo para cima, nós trazemos normalmente equipes muito engajadas, né? As pessoas vêm com muita vontade de fazer acontecer, de melhorar o tribunal, de trazer uma ideia. Então, essa ideia dos projetos inovadores, trazer o servidor para junto da DCE foi muito importante para a gente, porque as equipes vêm realmente muito interessadas em fazer aquelas ideias acontecerem. E por mais que, obviamente, eles sempre estão engajados, quando nós temos um projeto que vem da alta gestão, nós também temos servidores que se engajam, que se interessam por eles. Quando vem de baixo para cima, ele vem, parece que com um humor, com uma disposição até diferente, né? Porque ele ouve os seus colegas, eles se materializam ali em grupos de 3, 4 pessoas que vão vocalizar essa oportunidade de aprimoramento. Então, é muito interessante e é um projeto diferenciado. E eu acho muito legal a transversalidade dele, né? Porque todo mundo pode participar, Exato. Não importa de qual área. Você pode ser da fiscalização e pensar em algo para administração, você pode ser da informática e pensar em algo para fiscalização, e não precisa ser pessoas que estão próximas, olha, o pessoal da mesma sessão. Não, eu tenho um amigo que entrou comigo no concurso, mas ele está agora na fiscalização e eu estou na administração, não faz mal. Eu estou aqui em São Paulo, tenho um colega do interior, não faz mal. Então isso que é legal, não houve restrição alguma na formação dos grupos e na criação dos trabalhos. Nenhuma, pelo contrário. Não há restrição, as pessoas podem se organizar da forma que elas se sintam mais à vontade, mas nós, inclusive, estimulamos, até damos como uma recomendação que elas façam essa interlocução interinstitucional, de fato. Isso. Misturem áreas, conversem com outros colegas. Poxa, eu pensei em automatizar um negócio, estou lá na fiscalização, faço um trabalho rotineiro e eu começo a pensar, poxa, como eu posso automatizar isso? Vamos falar com alguém da informática, será que ele também tem uma ideia? Será que ele já pensou nisso? Então, a gente estimula, de fato, que as pessoas conversem, troquem ideias, que venha esse caráter multidisciplinar e multissetorial. Uma vez num café eu conversei com uma pessoa que tinha uma ideia que era legal. Exatamente. Pô, acho que eu também tenho algo que eu posso contribuir, e aí viram esses projetos. Que se você que está nos acompanhando acessar o site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tce.sp.gov.br, e na busca colocar lá projetos inovadores, você vai encontrar tudo. E no YouTube também nós temos a cobertura completa, né, de como foram realizados esses trabalhos, né, mostrando de maneira bastante profunda. Acho que isso é bem, bem interessante. Agora, Leonardo, como é que você enxerga a evolução da governança interna com isso, né? Eu falo que esse olhar para dentro, né, dessa nova diretoria, desde a sua criação até hoje, né? E se você tem algumas práticas que você destacaria como bem-sucedidas desse processo. Eu acho que os próprios projetos inovadores são uma prática, com certeza, de apresentar, de pendurar num quadro, né, e falar, olha, isso aqui é legal pra caramba. Com certeza. A diretoria ela nasce em 2022, Fernando, mas ela vem de um ciclo de aprimoramento que se inicia em 2012, na verdade, né? O tribunal ele lança o seu primeiro plano estratégico, alinhado à perspectiva, inclusive, de outros órgãos públicos, outros tribunais de contas, a partir de 2012. Mas esse plano estratégico, como a gente começou a sentir? Que ele faltava uma coordenação, faltava alguém que realmente olhasse para ele com bastante atenção, falasse como vamos traduzir isso, sair dessa ideia de uma carta de intenções e traduzir isso em ações específicas.
E aí, no ano de 2022, o tribunal tomou essa decisão de constituir como diretoria. Só isso foi um salto qualitativo muito grande, Pois Fernando, porque você dá institucionalidade, você coloca um diretor, funcionários, pessoas para trabalharem somente esse assunto. Então, isso foi muito importante para a gente. E com o passar desses últimos anos, de 2022 até 2025, nós tivemos a colaboração de sucessivos diretores que foram num processo incremental, fortalecendo a nossa diretoria, né? Então, nós conseguimos montar de uma maneira mais clara um portfólio, nós conseguimos estabelecer progressivamente, cada vez mais profundamente, as relações com os nossos diretores de outros departamentos, levar para eles a importância do planejamento estratégico, dar voz a eles também, e trazê-los para esse entendimento da importância da inovação. Então, hoje nós temos painéis específicos onde nós podemos dar o feedback, a nossa accountability do que nós estamos entregando, nós temos esse controle de portfólio, essa interlocução com as áreas. Então, a DCE ela vem realmente num contínuo, numa curva ascendente realmente de crescimento, institucionalização e de relação mesmo com todos os setores, destacando a sua importância. Eu acho que cada vez mais a DCE está se consolidando como uma diretoria essencial do tribunal. E nesse ponto, aí você me corrija se eu estiver equivocado, Leonardo, eu vejo com bons olhos, inclusive, como o setor público, né, falando especificamente do nosso caso, toma, né, bebe de algo que parece que era muito exclusivo ao setor privado. Sim. E que fala, não, gente, o setor público ele é assim porque ele é assim, sabe aquela coisa que vai por inércia? Exato. É assim desde sempre, né? Vamos continuar sendo assim até o fim. Não, né? Há por que inovar, há como melhorar os processos. E aí, no caso do setor público, em prol da população. Né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo trabalha para o povo paulista. Com né? certeza. São mais de 30, eu brinco, né, que são mais de 30 milhões de fregueses que nós temos, de clientes que nós temos, né? Olhando pelo dinheiro público. Isso é legal, né? Beber disso que era até um tempo muito exclusivo do setor. Não, deixa o setor privado pensar em governança, em accountability, esse monte de coisa, né? Com certeza. Concordando totalmente com você, né? Os órgãos públicos, a administração pública hoje, ela passa por um novo paradigma. Nós não somos mais ilhas, né? Nós não podemos estar voltados para dentro. A gente tem que estar voltado para fora, para quem são os nossos clientes, que é a nossa população, né? E uma vez eu escutei aqui dentro do tribunal uma palestra do nosso colega Finardi, e que eu acho que é muito ilustrativa disso que você está falando. A Idade da Pedra, ele dizia, não acabou pela falta de pedras. Né? Pois é. Ela acabou porque as pessoas quiseram dar um passo adiante. Né? Então, assim, existe de fato no setor público, pelo fato de nós estarmos sempre circundados por normas, circundados por instruções, nós temos que garantir, aqui no caso do tribunal, a isonomia entre os nossos jurisdicionados, o tratamento igual a todas as pessoas, nós temos uma série de regras. E quando você tem um direito, para trabalhar dentro desse direito, obviamente não é tão fluido você mudar de práticas. O setor privado ele tem uma facilidade em mudar as suas práticas. E eu acho que é exatamente aí que o tribunal precisa, o tribunal e a administração pública precisa de planejamento. Porque ele precisa saber onde ele está, precisa saber onde ele quer chegar, exatamente para que nós possamos direcionar esforços, direcionar energia e direcionar as nossas ações para esse futuro, para onde a gente quer chegar, sabendo que nós temos processos que já estão estabelecidos. E se eu mudo um processo, um procedimento, o nosso jurisdicionado precisa ser comunicado antecipadamente. Então, assim, eu não posso simplesmente mudar, né? Eu preciso comunicar isso, eu preciso fazer uma transição disso. Por isso que é mais importante ainda o planejamento. Ele tem que ser pensado, tem que ser estudado. Então, a nossa diretoria tem muita importância. E com propósito, né? Com propósito. Planejamento exatamente. com propósito. Acho que essa combinação ela é legal. E ter essa oportunidade de fato, pensar incrementalmente e, em alguns casos, disruptivamente, né? Porque parar para pensar, mas por que eu faço isso? Isso ainda tem sentido? Talvez isso fizesse sentido há 10 anos, será que ainda faz hoje? Acho que são oportunidades que a gente precisa parar para refletir. Igual a moda. Será que isso que eu usava em 2000 eu posso usar? Mas a moda é cíclica, ela cíclica, volta depois. Exatamente. Agora, da sua visão, Leonardo, se a gente fosse montar um avatar, que características que teriam que ter, então, um projeto inovador
no contexto do setor público, e se você quiser falar especificamente do nosso contexto. Eu acho que vai bem na linha disso. Dá disso. para desenhar um avatar? Eu acho que vai bem na linha disso que eu comentei, né? Nós precisamos conciliar ao mesmo tempo expectativas internas de alta gestão, expectativas de servidores e expectativas da população, né? O tribunal está aqui para entregar um valor para a sociedade paulista. Então é importante que nós tenhamos essa visão, estejamos ligados, conectados à população paulista e, ao mesmo tempo, observando o tempo da casa, né? Mudar uma prática consolidada, seja no setor público, seja no setor privado, ela é difícil, mas no setor público, como eu falei, ela é mais lenta, ela precisa de mais tempo, precisa ser mais maturada, porque o impacto dela na população é muito grande. Então tudo tem que ser muito pensado. Então eu diria que um projeto inovador ele tem que conciliar esses dois lados. O tempo, né, da sua construção, do seu pensamento, com de fato ideias que repensem os porquês, repensem a existência de procedimentos e que possam oportunizar que a gente faça mudanças, dê passos e saltos pensados, coordenados, que gerem valor, que gerem incremento, tanto para o tribunal como instituição, quanto para a população paulista. O nosso tempo é muito curto, Leonardo, e para finalizar eu tenho uma pergunta importante. Olhando então para frente, né, olhando para o que virá, que é o papel preponderante, eu acredito, da DCE, qual é o principal foco que vocês vão perseguir para continuar contribuindo com a modernização do tribunal, né? Se a gente tivesse que apontar todos a nossa artilharia da DCE, o que seria? Me parece que assim, nós temos duas frentes que a DCE realmente precisa trabalhar desse ano para o próximo, né? Nós estamos chegando ao final desse ciclo de planejamento que se iniciou no ano de 2022. São ciclos de 4 anos, são ciclos, né? Acaba dando 5, né? É isso. 22 e 26 vai dar 5 anos completos. Então, esse 26 será o último ano do ciclo. Então, de uma maneira prática, eu acho que nós precisamos pensar no próximo plano e nós precisamos dar um passo adiante no plano do tribunal, onde nós possamos ter marcadores mais claros de diagnóstico e indicadores de fato de desempenho, resultado e avanço. E do ponto de vista institucional, eu acredito que a DCE pode trabalhar com o fortalecimento institucional, com os nossos diferentes interlocutores. Eu acho que esse seria o papel para fortalecermos a nossa diretoria. É o que virá por aí. É o que virá. Muito bem. Leonardo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado mais uma vez e sempre que tiver novidades, obviamente, eu espero que você nos provoque como a DCE faz, nos chame e venha aqui contar pra gente. Eu que agradeço, Fernando. Mais uma vez, leve o nosso cumprimento a toda a tua equipe, tá bom? Obrigado, um abraço a todos. E olha, gente, o nosso programa está de cenário novo, podemos assim dizer. Estamos gravando dentro do Memorial do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E para finalizar o programa, eu tenho um convite para você, porque o nosso memorial, que foi inaugurado no ano passado, durante as comemorações do centenário do TCESP, está com uma exposição nova de uma figura importantíssima para para estarmos aqui, que é justamente uma exposição que conta a história de Washington Luiz. Washington Luiz, o paulista de Macaé e os 100 anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, você confere aqui. Quer visitar o nosso memorial? Peças históricas, peças exclusivas, é um passeio muito legal que você pode fazer todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 3 da tarde. A entrada é liberada. E se você quiser vir com grupos, é só mandar um e-mail para memorial@tce.sp.gov.br. Nós vamos ficando por aqui com o meu agradecimento, não só ao meu convidado, mas a você que nos acompanhou até agora e pôde aprender um pouquinho mais do que faz o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A gente se encontra na próxima semana e se você quiser mais informações, acesse o nosso site tce.sp.gov.br e também as nossas redes sociais. Tchau. Obrigado, Fernando. Obrigado, meu amigo.